Pessoal, ó, seguinte, para quem ainda tem dúvidas sobre como instalar uma caixa d'água, aqui a gente vai fazer um vídeo aqui bem simplesinho para vocês entenderem o que acontece. Aqui é uma caixa d'água de apenas 250 litros que vai alimentar apenas uma torneira da pia. Mas o que é o interessante aqui, pessoal? Hoje em dia tem umas torneiras que é necessário uma pressão maior, porque às vezes ela tem a cuba tem mais de uma torneira, tem aquelas torneiras que tem aquela duchinha que precisa de uma pressão maior. Aí o que a gente fez? A gente instalou a caixa d'água normal, certo? Já pus a boia, tudo certinho, correto? Aqui é o ladrão que vai jogar água no telhado de lá. Aqui é a saída de água, certo? E desce lá, saída de água da caixa. E aqui a saída de água da rua. Por quê? Eu liguei a água da rua também na torneira. Por quê? Por conta de pressão. Eu preciso de uma pressão maior lá, então eu ligo a água da rua também. Ah, mas se você ligou a água da rua, para que você vai pôr uma caixa d'água aí? Porque quando faltar água da rua, eles têm água. Mesmo que a pressão seja pouca, mas eles não ficam sem água. Aí talvez você me pergunte, ah, mas o que é essa pecinha aqui? E essa outra aqui? Isso aqui, pessoal, são válvulas redutoras de pressão, certo? Para que ela serve? Essa válvula, ela deixa a água passar daqui para lá. Só que se por algum motivo der retorno de água daqui para lá, ela não passa. A válvula não permite passar. E depois eu vou mostrar para vocês o funcionamento dela, certo? Aí o que acontece? Por quê? Porque se acabar a água da rua, a água da caixa vai descer lá e como está interligada aqui, ela pode voltar, certo? Aí ela vai vir só até aqui e não volta mais, certo? É claro que ela não vai voltar, não vai subir, porque a caixa d'água está mais baixa, não tem essa pressão. Só que vai atrapalhar a pressão lá, certo? Agora o contrário é pior ainda caso não tivesse essa válvula. Por quê? Essa água da rua, vai lá. Se eu não tivesse colocado essa válvula, uma vez que a torneira lá não estiver funcionando, não há liberação de água. E a pressão da água fica dentro do cano. Como a pressão de água da rua é muito grande, porque o abastecimento de água é bem mais alto do que a casa e é uma caixa de, sei lá, 100, 150 mil litros, o que acontece? Essa água da rua aqui pode vir aqui, descer lá e vir aqui e entrar dentro da caixa d'água por aqui. Aí o que pode acontecer? A caixa transbordar. Sempre. Ah, mas você pôs um ladrão lá que vai jogar água no telhado lá para descer na calha. Não vai transbordar e molhar a laje. Tudo bem, realmente, não vai. Mas é desperdício para o dono. Certo, pessoal? Então, assim, é uma dica simples para que numa situação dessa vocês saibam como fazer. Certo? É uma peça que não é cara. Uma peça dessa. E que faz toda a diferença pro patrão, pro dono da obra. Correto? Aí o que acontece, pessoal? Ó, ela vem até com a setinha indicando para onde a água corta, tá vendo? Ó, para lá. Essa água que vem da caixa, ela vai correr para lá. O contrário não acontece. Certo? Chama a válvula redutora de pressão. Beleza, pessoal? Mais uma dica simples, né? De hidráulica, mas que funciona muito bem. Tá certo, pessoal? Segue aí no canal. Se inscrevam no canal, compartilhem, ative o sininho, o joinha,
que isso vai ajudar o YouTube a entender que vocês estão gostando dos conteúdos e dessa forma ele vai indicar para mais pessoas. E se vocês puderem também comentem aí. Os comentários também fazem a mesma coisa. Faz o YouTube entender que os vídeos estão sendo de proveito. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos. Outra coisa, pessoal, vocês podem ver que não tem nenhum registro na caixa d'água, certo? Por quê? Porque o ideal seria ter um registro aqui para fechar a água, certo? Quando você for fazer limpeza na caixa d'água, ok? Tinha que ter um registro aqui de saída da água. Só que não há necessidade, porque vai um registro de gaveta lá antes da torneira. É muito mais fácil desligar lá do que subir aqui para desligar aqui, quando for necessário trocar uma torneira e fazer qualquer tipo de reparo. Então esse aqui da caixa d'água da saída eu nunca ponho mesmo. Aqui, às vezes eu ponho, às vezes não. Por quê, pessoal? Por causa desse macetinho que eu vou explicar para vocês agora. O registro aqui serve apenas para interromper a água da caixa. Se não houver registro, vocês só viram a boia para cima. Uma vez que vocês viram a boia para cima, ela automaticamente, a gravidade vai fazer ela descer para baixo, que é o mesmo movimento que ela sobe aqui para fechar a boia. Aí para de sair água, certo? É um macetinho simples e que evita a necessidade de botar um registro aqui. Dito isso, pessoal, ainda falta um registro, que é o qual? O extravasor, que é aquele registro, uma saída da água que você faz para poder esvaziar a caixa d'água, para poder fazer limpeza, chama extravasor. Mas o que acontece, pessoal? O cliente optou por não pôr esse registro a mais, porque ele teria que gastar com flange, registro, tubulação, sendo que ele pode simplesmente esvaziar a caixa d'água pela torneira lá embaixo, certo? Uma vez que você vai esvaziar a caixa d'água e vai desperdiçar a água que tem dentro dela, não tem necessidade de botar um extravasor aqui. Ele faz a vazão por lá. Tá certo, pessoal? Então esse é o motivo de não ter esses registros. Por lei, NBR, né, que até não é obrigatório a NBR, apenas a do eletricista é obrigatória. Mas na NBR pede um registro aqui, outro aqui e outro no extravasor, certo? Mas não há necessidade. Beleza? A maneira que a gente fez aqui é o suficiente. Tá certo, pessoal? Aí o que acontece? Ó, tubulação de meia aqui. Por quê, pessoal? Outro detalhe importante. Sempre que for tubulação de pressão, água da rua, tubulação de meia. Quanto mais fina que ela for, mais pressão ela consegue exercer. Então a água que vem da rua tem de vir com a tubulação de meia, para ela poder ter pressão. É igual aquela maquininha de lavar que muitos de nós temos em casa. O que acontece com aquela maquininha? Ela não tem um biquinho de regulagem. Quanto mais você fecha aquele biquinho, mais pressão tem, mais forte é o jato. É o mesmo procedimento, certo? Então, tubulação de meia. Aí, o restante, quando a tubulação vem da caixa d'água, aí sim, tubulação de 3/4, porque aí a pressão é muito pequena. Aí quanto maior a parede do cano, mais água vai descer, tá certo? Essa é outra dica. Muita gente tem dúvidas em como fazer isso. Qual tubulação usar? Então, tubulação da água da caixa d'água, 3/4. Tubulação da água direto da rua que vem com pressão, tubulação de meia, tá certo? Aqui eu pus tudo de meia, por quê? Porque vai ter, desculpa, vai ter a alimentação de água da rua também.
Então eu falei pro cliente, compra tudo de meia porque você economiza um pouquinho aí. Beleza? Até mais. Um abraço a todos, espero ter ajudado. Olha só, pessoal, que legal. Vou mostrar para vocês aqui o funcionamento. Veja bem, ó, aqui tem uma seta, tá vendo? A seta é para onde a água vai correr, certo? De lá para cá, entendeu? Veja bem, ó, eu vou soprar aqui para vocês verem que vai sair ar de cá, certo? Vou soprar para vocês ouvir o barulho, ó. Viu só? Só tem uma poeirinha. Agora eu vou soprar de cá para vocês verem se sai barulho ou alguma poeira de cá, ó. Veja bem. Viu só, pessoal? Não passa. A água passa daqui para lá, mas ela não volta daqui para lá. Certo?